o sim aos seus sonhos. A Lili falou assim, gratidão por vocês terem dado um sim a vocês e aos sonhos de vocês. E eu gostaria de saber de vocês que não vocês precisaram dar hoje para estarem aqui. Vamos lá, Patrícia. Estou falando Patrícia porque é a que eu estou vendo. Depois é a Neuza. Tá. Vamos lá. Então, que não você precisou dar hoje para estar aqui? Eu desmarquei 2 atendimentos. Logo após teria uma aula e eu também já desmarquei para poder estar aqui junto com vocês, expandindo a consciência em busca dos meus sonhos, que são bastantes sonhos, alguns maiores, outros não tanto, mas todos são sonhos, né? E vim aqui me conectar com vocês para poder buscá-los. Então, você veio se conectar com você. Tem razão. E dar as mãos e nos dar as mãos. Mas você veio se conectar com você. Neuza, querida, diga você que não você precisou dar. Não estamos Escreve no chat, então. Não te escuto. Não te ouvimos. Tira o microfone para ver se a gente consegue te escutar. Não, tirar do computador ou do celular. Tá. Coloca no chat para a gente, então, enquanto as meninas vão falando. Escreve no chat, tá? Puxa, que pena, mas então, tudo bem, vamos lá. Vanessa, que não você teve que dar para estar aqui hoje? Não a procrastinação, não ao depois. Depois eu faço. Então, é a procrastinação mesmo. Betina, primeiro, parabéns pelas suas obras. Lindos os quadros. Obrigada. Obrigada. São da comunhão, né? Porque ainda são mediúnicos. Ai, muito lindo, muito lindo. Aqueles feitos em 3 minutos, né, Betina? Ave Maria, se tivesse uma hora. 3 minutos. Sim. São bem rapidinhas, né? Essa aqui eu acho que não é mediunizado, né? Lindo. Muito lindo. Imagino que, pelo menos, se é que isso é possível, né? Hoje o não foram 2, assim, eu estava até pensando aqui que não foi esse que eu dei. Bom, um não foi, acabei de dar não para o namorado, né? Mandei ele ficar quietinho, que eu tinha reunião agora à noite, né? Ele é meio ciumento, tudo, então eu disse, olha, eu tenho reunião online agora, beijinho, tchau, tchau. E outro me desculpem, mas eu vou falar, porque senão a coisa não funciona, mas é um não a falta de esperança, né? Mais um tratamento, mais um coaching, mais uma tentativa de mudar as coisas. Esse é o não. Não à incredulidade. Estão ouvindo? Eu posso pedir uma coisa para você, Betina? Sim. Cadê você que eu não estou enxergando mais? Tô aqui. Tá vendo? Fecha teus olhos agora um pouquinho. Tá ligado, gente. Não, só fecha teus olhos agora um pouquinho. Sim. Se conecta com essa luz azul, o teu chakra cardíaco.
e fala de dentro da tua alma. Está tudo certo. Gratidão por tudo, absolutamente tudo até aqui. Tá tudo certo. Gratidão por tudo, absolutamente tudo até aqui. Sentindo, se for possível. Até aqui, porque tudo me trouxe até aqui. A Tudo. consciência acredita, a consciência sabe. Consciência, só a consciência. É, Só a consciência. né? Em nenhum minuto eu falei consciência e você falou consciência. Então, Uhum. só ela. É a partir desse espaço que a gente vai criar. Não do A outro. minha luta, a minha briga é sempre entre o emocional e o consciente. Quem você escolhe da energia? Para a consciência que é leve ou para o outro lado? Consciência que é leve, né? Então, pronto. Então, o que há de certo em tudo que eu vivi, que eu não estou percebendo? E que se eu perceber, O vai que é de fazer total certo, diferença na minha vida. o que é de certo em tudo que eu vivi, que eu não estou percebendo, E que se eu e que, perceber, vai fazer total e que se diferença eu na minha vida. perceber, vai fazer total diferença na minha vida. Essa pergunta vai ser um mantra para você esses meses. Uhum. Tá bom? Tá. Um beijo no seu coração. Obrigada. Gratidão. Ângela. Bom, eu tive que dar um não para mim mesmo, né? Ah, depois eu vejo, depois eu faço. E o tempo tá indo e eu tô ficando. Então, foi um não para o depois? Foi um não pro depois. Legal. Foi um não pro. Ah, lá na frente acontece. E não vai acontecer se eu não movimentar. Se não tiver autorresponsabilidade, né? Isto. E eu sempre quero. Aí é que está a grande diferença. É porque a gente quer, a gente não escolheu ainda. Ah, é. Faz todo sentido. Essa é uma diferença. Quando a Uhum. gente quer é uma coisa, quando a gente escolhe é outra, né? Ah, então hoje eu dei um não para mim e fiz uma escolha. Muito bem, muito bem, muito bem. Lili, e você me fala, que não você teve que dar para estar aqui? Seu áudio, querida. Seu microfone, Ok, meu bem. pronto, tá liberado já, estão me ouvindo, né? Dei não para um trabalho que eu tenho que fazer, para vários livros que eu tenho que ler e fichar. Dei não para minha família, né? Porque ontem eu estava no lançamento do livro da Ana Beatriz, então fiquei até tarde trabalhando com isso, passei o final de semana conduzindo isso, não fiquei com eles, então hoje eu dei muitos nãos para estar aqui com vocês, mas estou feliz. Eu também, dei não. Quais foram Dei os não. seus, Sandra? Dei não para o meu filho, dei não, vou admitir a Neuza de novo. Dei não para a vontade de descansar. E dei um grande sim para mim, para minha missão, para minha vida, para o meu sentido. E eu quis trazer isso nesse momento porque eu ouvi esse ano uma frase, aliás, no ano passado, uma frase que me tocou muito, que é: o nosso sucesso está diretamente ligado à quantidade de não que nós estamos dispostos a dar. E isso inclui tudo. Isso inclui no não para o outro, um sim para mim. Inclui a gente se distrair com coisas que não são importantes para a vida da gente.
não são prioritárias ou não estão em congruência com a nossa escolha. Porque querer, a gente quer um monte de coisa. Mas o que é congruente com a nossa escolha? Né? O que faz sentido? Porque se eu sei o que eu estou escolhendo, ou que seja, eu escolho estar de 15 em 15 dias, 15 em 15 dias, uma vez lá por semana. Vamos lá, eu escolho fazer os módulos do curso. Eu escolho. Para eu fazer os módulos do curso, eu vou ter que dizer não para algumas coisas. E eu vou ter que saber que eu escolho, ao final disso, ter uma clareza maior sobre mim, em direção ao meu propósito, alguma coisa nesse sentido. Alguma coisa nesse sentido. E aí, com essa quantidade de nãos que eu estou disposta a dar em direção a essa minha escolha, eu posso, todos os dias, escolher uma coisinha que me aproxime desse objetivo que eu estou escolhendo. Escolher fazer uma coisinha que me aproxime desse objetivo. Então, assim, por isso eu quis trazer essa questão do não, que ele é tão importante quanto um sim. A Lili fala muito uma coisa que me chama também muita atenção, que é que ladrões de sonhos nós vamos encontrar na nossa vida. Muito, muito. E muitas vezes, gente, esses ladrões não estão lá fora, não. Esses ladrões estão dentro da gente. E que fale que é roubar o sonho da gente, roubar a realização da gente, trazendo auto-julgamento, trazendo procrastinação, trazendo falta de vontade. Mas quando a gente aumenta o conhecimento de si, se propõe a se autorresponsabilizar e acolher a própria vulnerabilidade, a gente vai se fortalecendo. A gente vai se fortalecendo e vai olhando nessa direção, vai olhando nesse foco, no foco da nossa escolha. Tá bom? Não. Pronto, Lili. A Neuza está tentando falar. Não conseguimos. Opa. Fala mais alto, Neuza. Deixa eu ver se a gente... Não. A gente não consegue ouvir. Faz o seguinte, escreve no chat pra gente. Consegue achar o chat aqui do lado, do seu lado direito? Que pena. Neuza, você quer gravar um áudio no grupo? No WhatsApp. Isso. No grupo do WhatsApp? Que aí a gente eu vejo e leio aqui. Eu acho que ele escutou. Colocou no WhatsApp? Coloca no WhatsApp pra gente. Isso, só você fazer um áudio. Será que o telefone dela não está no silencioso? Desculpe, não era essa a minha intenção hoje, no primeiro dia. Mas a primeira pergunta que a Sandra fez, eu não me recordo, sabe? Acho que eu fiquei tão nervosa que eu acabei não recordando qual foi a pergunta que ela fez.
Ela poderia repetir, por favor? Eu fui a segunda. Neuza, a pergunta que ela fez foi: quais nãos você teve que dar hoje para estar aqui? Avisou a família que tinha um compromisso muito importante. Ok. Então você deixou de estar com a família para estar aqui, dizendo sim para você. Ok. Não poderia falar com outras pessoas à noite. Uhum. A Sandra está respondendo no WhatsApp para ela. Ok. E a Sandra também desapareceu. E tá tudo bem. Ok, gente. Desculpa, gente, é que às vezes o meu tique, o teco, eu fui lá para falar com ela e acabei falando. Estamos todos juntos, Sandra, com a tecnologia toda integrada. Ok. Quer concluir esse Obrigada, passo, querida? Neuza. Hã? Quer concluir esse passo? Não, é isso. Então, assim, a ideia era essa mesma. É isso para a gente saber que em alguns momentos a gente vai precisar dar não, vai dizer não, para a gente permanecer forte e no caminho do nosso propósito. Que o nosso propósito pode tanto ser algo só dentro de mim, como para fora também. E quando eu falo só dentro de mim, eu não estou falando que isso é pequeno. Eu não estou falando que isso é menor do que quem tem um propósito de uma coisa, sei lá. Aí eu quero escrever uma linha e o outro quer construir um prédio. Não existe propósito maior ou menor. É propósito. Então, não importa se isso está aqui na minha pele, porque de qualquer forma ele vai vir para fora, ele vai se expressar em algum momento, ou se isso é voltado para lá. E ainda se for voltado para lá, necessariamente tem que passar por aqui por dentro. Né? Perfeito. E é Então, importante a gente levar em consideração também o seguinte: nós vivemos em um mundo de muitas distrações. Distrações não só de redes sociais, não só de televisão, né? Mas distrações de pequenas coisas que estão ao nosso redor que nos distraem do nosso verdadeiro propósito. Então, trazendo isso que a Sandra colocou, a gente também ficar na pergunta no seguinte sentido: isso que eu estou fazendo agora, né, me leva à realização do meu sonho? Ele contribui para que eu realize o meu sonho ou para que eu me conheça melhor para realizar o sonho? Porque senão a gente vai se distrair com tantas coisas e às vezes vai pegar caminhos diferentes para tantas coisas diferentes e a gente não consegue concentrar a energia em um sonho só. Nós não estamos dizendo aqui que você não pode realizar todos os seus sonhos. O que nós estamos colocando é que, uma vez que você faz a sua lista de sonhos e define que sonhos são esses, é importante que você escolha um para colocar energia nele até você conseguir realizar esse sonho, né? Porque o mais importante é você persistir. E é interessante a gente perceber que ao longo do caminho, a gente às vezes coloca energia num sonho e outros vão se realizando também. Por quê? Porque quando você foca no sonho e está cumprindo aí o seu propósito fazendo isso, parece que tudo fica mais leve, né? Tudo entra num fluxo e aí as coisas começam a acontecer para você. E aí, engraçado para vocês perceberem o seguinte, olha só. Quando eu deixei tudo lá em Brasília, vendi tudo, né? E me mudei para o Rio Grande do Sul, eu tinha um propósito. E o meu propósito era fazer o curso de arqueologia na FURG. E aí, engraçado, eu cheguei aqui, começou a pandemia um mês depois. E aí não saiu o edital de vagas ociosas para que eu pudesse entrar, porque eu já tinha mestrado pela Federal de Pernambuco. Aí, o que eu tive que fazer? Eu falei, caramba, e agora? Eu vou perder mais um ano e se 2021 não aparecer de novo? Eu fui estudar para o Enem.
não é? E aí estudei pelo Enem e consegui passar em 4º lugar na FURG. E agora eu estou conseguindo realizar um outro sonho que eu tinha, que eu já tinha até deixado para lá, que eu achei que não era mais tão relevante depois que a Casa de Sonhos apareceu. Então, o que eu quero colocar para vocês é que é isso, quando a gente entra no fluxo e a gente olha para o nosso coração, resgata esse sonho e coloca energia nisso e entra em ação para realizar, deixando, né, de se distrair com as pequenas coisas e dizendo não para essas distrações, como a Sandra está colocando, a gente vai entrar no fluxo para realizar o nosso sonho. Então, isso é muito importante. O que eu estou fazendo agora me ajuda a realizar o sonho? Ou é só mais uma distração daquilo que realmente importa para mim? Tá? Então, fica aí essa questão para vocês. Querem falar alguma coisa antes da gente passar para os slides? Tranquilo? Então tá. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui alguns slides, porque algumas pessoas, às vezes, ainda têm algumas dúvidas em relação ao que é a Casa de Sonhos. Então, a gente vai passar rapidinho aqui, só para vocês terem uma noção do que é a Casa de Sonhos, tá? Estão vendo os slides? Estão? Ok, maravilha. Então, veja, a Casa de Sonhos, gente, ela é uma organização da sociedade civil, é uma associação sem fins lucrativos, que foi fundada em 8 de janeiro de 2020, com aquelas 6 pessoas que eu coloquei para vocês lá no início, né? Com registro em cartório, de pessoa jurídica, tudo certinho. E a Casa de Sonhos, ela foi idealizada para quê? Para estar presente em cada cidade. Sonho ousado esse, né, gente? A ideia é 10 mil casas de sonho até 2035. Já pensou? Já pensou que sonho grande? Pode ter uma em cada lugar onde vocês moram, né? E por que nós pensamos isso? Porque, na verdade, não foi algo racional, né? A Casa de Sonhos foi uma intuição muito forte que nos veio. Por quê? Porque o ser humano ele está cada vez mais separado do meio ambiente, da natureza. Ele se sente como algo que não está presente, aliás, não está integrado à natureza. Então, a gente percebe que a gente precisa resgatar esse contato com a natureza para que a gente também possa se enxergar como parte de um todo. E por que isso, então? A ideia é que a Casa de Sonhos seja um espaço colaborativo de conexão, não só do ser humano com a natureza, mas de conexão das pessoas com as pessoas. Porque nós somos seres sociais e a gente se ajuda na realização do sonho. Porque você pode realizar um sonho sozinho? Até pode, né? Mas se você quer fazer algo que vai ser contribuição para mais pessoas, quando a gente está junto, fica mais fácil você conseguir realizar o sonho, né? E quando a gente está junto com outras pessoas, a gente se alegra muito mais, a gente encontra mais felicidade no caminho. Faz sentido isso para vocês? Ok, então a proposta é que a gente busque ajudar essas pessoas com educação socioemocional, né, a encontrar o seu lugar no mundo. E esse espaço da Casa de Sonhos é um espaço para a gente falar de ideias, de valores, de talentos, porque nem sempre a gente pode estar falando de sonho, de ideias com qualquer pessoa. É o que a Sandra colocou, que eu sempre falo dos ladrões de sonhos, né? Porque eles estão presentes dentro da nossa casa e são pessoas que nos amam muitas vezes, mas eles querem nos proteger. Eles querem nos proteger, então é por isso que a gente precisa sonhar, perceber, sentir o que a gente quer realmente, mas buscar o conhecimento sobre isso, para a gente ter certeza que no nosso mental, que geralmente é o que mais nos boicota, né? De que realmente aquele sonho é possível, tá? Então, assim, todos os sonhos são possíveis. É importante a gente lembrar daquela frase do Mandela, né? Tudo parece impossível até que seja feito. O mundo que nós vivemos hoje, ele já foi impossível para pessoas há 30, 40, 100, 200 anos atrás. Perceba ao seu redor. Olha só as facilidades que você tem. Uma escova de dente, um vaso sanitário, um chuveiro, que há 200 anos não existia, né? Então, são coisas tão triviais que a gente não valoriza. Então, é importante que a gente comece a olhar ao nosso redor tudo que já foi construído por utopias,
do passado. Então, nós vivemos hoje um mundo de sonhos para as pessoas que não acreditavam nisso há um tempo atrás. Então, acredite no seu sonho. Por maior que você pense que ele seja, com certeza ele é possível. Porque se você é capaz de imaginar, você é capaz de realizar, né? Essa não é uma frase minha, é uma frase do Napoleon Hill. E essa é a ideia, então, da Casa de Sonhos, que ela seja esse espaço para a gente poder falar de ideias, falar de sonhos, de construção, e poder se associar às pessoas que possam nos ajudar na realização do sonho, tá? Ok, e qual que é a missão da Casa de Sonhos? É simples assim, é despertar crianças, jovens, adultos, idosos para os sonhos que elas podem realizar. E como é que a gente vai realizar isso? Conhecendo esse sonho, selecionando um desses sonhos que para você é o mais importante e é o que vai, né, te ajudar a concretizar outros sonhos para transformar esse sonho num projeto de vida. Aí, quando a gente transforma ele num projeto de vida, o que que a gente tem? A gente tem um passo a passo. E esse passo a passo, dando um passinho de cada vez, é que vai nos ajudar a realizar o sonho. Tá, Lili, mas é fácil realizar um sonho? Olha, depende muito do sonho, né? Alguns são mais simples, outros não, mas é importante que você se organize para isso. Então, eu não sei você, se você tem um caderno, por exemplo, onde você vai anotando as informações que vêm, porque quando você começa a focar no sonho, você vai começar a receber vários sinais, né? Várias ideias que podem te ajudar na concretização. Mas o que a gente costuma fazer, às vezes, na correria do dia a dia? A gente fala, nossa, que legal isso! Aí, daqui a pouquinho, a gente esquece. E aí, passa mais um dia, passa outro, aquela ideia foi esquecida, e foi uma intuição que era para você dar um passo, só que você não anotou. Então, o que eu recomendo para vocês? Que cada um de vocês escolha um caderno, né? E selecione esse caderno como seu espaço de insights. Esse aqui, ó, tá, meu plano perfeito, olha que lindo, né? Então, tenha um caderno para você escrever a sua lista de sonhos, para você depois transformar esse sonho em um projeto de vida e anotando as ideias que vão vir para você, sempre, porque nós não estamos sozinhos. Então, a intuição, né, vai aí chegar para você com informações, com dicas. Anote isso e revise sempre esse espaço de insights para que você possa perceber, tá, o que eu posso fazer agora que vai me ajudar a realizar esse sonho. E a gente construiu na Casa de Sonhos vários espaços, né? Aqui nesse treinamento, a gente não vai ter todos esses espaços por enquanto. Um dia a gente vai ter isso fisicamente. Então, só para vocês terem uma ideia, nós já disponibilizamos alguns módulos lá na plataforma do Hotmart. Vocês conseguiram acessar? Está funcionando direitinho a plataforma para vocês? Legal. Então, nós já disponibilizamos, ó, a Árvore dos Sonhos, né? Já disponibilizamos os espaços de contemplação, o que sou eu, foi disponibilizado hoje, né? E esse espaço do que sou eu, que é esse espaço azul que está falando, né, do nosso DNA, falando da nossa energia, de que nós somos seres magníficos, atemporais, que nós somos luz. Tem tanta informação ali, gente, e é para quê? É o que nós somos, só que a gente se esquece disso. Então, a ideia é que a gente entre em cada um desses espaços de contemplação para a gente olhar para a gente se acolher, para a gente, né, entregar todo esse amor que a gente tem, às vezes, para o outro, mas que a gente não tem para a gente. Então, veja, primeiro, a gente tem que se amar. E aí, sim, uma vez se amando, a gente está pronto para entregar para o outro, não é? Porque com a nossa alegria, com a nossa felicidade, a gente também faz o outro feliz. Então, entre os espaços de contemplação, a gente tem o que sou eu, o quem sou eu, que a gente vai começar a liberar na semana que vem, o que eu faço de melhor, aqui a gente vai se lembrar das nossas forças, dos nossos talentos, dos nossos valores, fazer a nossa lista de sonhos de novo para ver o que eu estava esquecendo, o que tem aqui de mais que eu posso trabalhar. Aí a gente vai para o quem me inspira. No quem me inspira, a gente vai se lembrar de pessoas que nos inspiraram a chegar até aqui e que nos inspiram a ir além. Então, quem são essas pessoas? Elas podem ser pessoas
próximas de você, mas elas podem ser pessoas que fizeram grandes feitos no nosso planeta, né? Agora, veja, por que ela te inspira? Certamente, se ela está inspirando você, é porque tem alguma conexão com o seu sonho, com o que você faz de melhor. Então, por isso, é importante se lembrar dessas pessoas que inspiram você. E aqui, nesse último espaço de contemplação, aí você vai fazer a sua escolha, né? O que você escolhe fazer aqui? Entre tantas infinitas possibilidades que existem, o que você vai escolher? Porque é o seu livre-arbítrio, é a sua escolha, é o que você quer ser, fazer e ter no mundo. Então, assim, não se preocupe em escolher agora, fique tranquilo, apenas se contemple, né? Se aprecie, e aí você vai perceber que cada vez que você for passando por esses espaços, você vai tendo mais clareza para você fazer a sua escolha do que realmente fazer aqui, tá? E do outro lado aqui, nós temos alguns outros espaços, que é o Fogo Sagrado de Chão, que é o que nós queremos fazer com vocês nesses encontros ao vivo. Nós queremos nos sentar ou embaixo do ipê, ou, né, ao redor de uma fogueira, para a gente conversar e trocar ideias, falar sobre sonhos, falar sobre talentos, porque a gente tem que conversar sobre isso. Esse é o espaço para a gente conversar. Então, assim, no grupo também vocês podem falar sobre os seus talentos, falar sobre as suas forças. O importante é que vocês falem de sonhos, falem de coisas positivas. Por quê? Assim a gente vai deixando as distrações do negativo de lado, porque o negativo também nos distrai do que a gente tem de melhor. Faz sentido para vocês? Sandra, queres falar alguma coisa? Estou sentindo você aí doida para falar. Não estou te ouvindo, Flor. Falando? Não, eu tô falando. Eu vou falar, então, assim. Porque eu ia falar depois. É muito isso. A gente tem o tempo inteiro dentro da gente uma parte que escolhe, que deseja, que luta por isso, e uma outra parte que fala, não vale a pena, não vale a pena, né? Não, vai agora não. Diz esse sim para você ficar deitada, né? Diz esse sim para você ficar aqui. Não. Só que à medida que a gente vai se percebendo, a gente vai escolhendo para onde a gente vai dar essa força, para onde a gente vai dar energia e onde a gente vai focar. E isso é muito importante. Quando a Lili estava falando assim sobre, não importa qual seja o seu sonho, o seu projeto de vida, se pequeno ou se grande, aí eu pensei assim, não sei se é o pensamento de alguém aí, mas tipo assim, eu quero conhecer Paris, eu escolho conhecer Paris. Agora, como é que isso vai fazer do mundo um lugar melhor? Faz, gente. Sabe por que faz? Porque se você realiza essa sua vontade, se você realiza esse seu desejo, você vai ficar mais feliz. Você ficando mais feliz, mais certa de você, mais certa de que aquilo que você escolhe, você faz, você vai estar mais segura, concorda? Faz o sinalzinho, se sim, se não. E o que você vai devolver para o mundo vai ser uma coisa muito legal. Tem alguém aí que quer conhecer Paris? É teu sonho, né, Neuza? Na primavera. Ai, lindo. Entendeu? Então, assim, então é isso. E às vezes a gente acha, assim, mas como que isso vai fazer do mundo um lugar melhor? Faz porque a sua vibração, a sua energia, a sua sintonia vai estar mais vibrante, mais feliz, mais leve, mais alegre. Então, e aí, outra coisa também que a Lili falou, do amor por si, né? Tudo, gente, começa e termina dentro da gente. Tudo começa e termina dentro da gente. A gente vai ao outro. Isso a gente vai conversar bastante ao longo desses encontros. A gente vai ao outro
Mas essa experiência de ir ao outro, a uma outra coisa, a uma outra, não importa o quê, diz respeito a mim. O que eu sinto, o que eu percebo, os meus desafios, os meus júbilos. Isso tudo diz respeito a mim. Então, não tem como, né, a gente não mergulhar na gente. E quando a gente faz a listinha de sonho, sempre vai ter um que faz o olho da gente brilhar mais. Uhum. Esse é o projeto que a gente põe na mesa. Esse é o projeto que a gente põe na mesa e fala, yes, é esse daqui. Né? É esse aqui. Porque é esse que te motiva. E aí, por que acontece que quando você começa a fazer, aí você começa a realizar outros? Porque você vai ver que esse engloba um monte de outros. Um monte de outros. Então, esse que faz o teu olho vibrar, que a tua alma, assim, é algo que você faria até gratuitamente se você não fosse remunerado por isso. E isso pode ser mãe, ser esposa, pode ser qualquer coisa, qualquer coisa. Não, eu escolho que eu agora vou ser dona da minha casa. Maravilha! Seja uma dona da sua casa feliz. Maravilha. A outra, aí tem umas outras que falam assim, não, eu tenho 300 anos para mudar isso. Tudo bem, mas tem que ser com leveza. Não dá para ser com peso, com agonia, porque daí não é propósito de vida, né? Tem que ser no fluxo da vida, no fluxo da vida. Aprendendo, crescendo e indo junto, né? Então, era isso, Lili, que eu ia falar. Legal, estava sentindo aí, tua energia. Gente, olha só, tem uma coisa muito importante. A Sandra colocou que às vezes a gente começa a sentir, ouvir uma vozinha, não, faz isso não, deixa para lá, não sei o quê. É importante que a gente perceba isso que a gente está ouvindo, esse crítico interno, né? Esse sabotador. Então, assim, pega o seu espaço de insights, tira uma página para você escrever todas essas informações que às vezes vêm no seu ouvido para te boicotar, para te impedir de dar o próximo passo, tá? Por que isso é importante? Porque a gente tem que reconhecer que isso existe, essas nossas sombras, para que a gente possa saber como lidar com ela. Porque se a gente simplesmente deixa passar e não faz nada em relação a isso, isso vai se fortalecendo e vai se repetindo e se fortalecendo cada vez mais e vai te impedindo cada vez mais de realizar o sonho. É por isso que a gente tem aqui no centro, na Casa de Sonhos, o Centro de Cura e Empoderamento. E nessa segunda jornada, a gente não tinha um módulo específico sobre isso, mas nós fizemos um específico sobre as crenças limitantes e a ressignificação dessas crenças. Porque a gente percebeu que a maioria das pessoas que não consegue realizar o sonho é por causa das crenças que tem, né? É por causa desse boicote que se permite fazer, não é? Então, não está na mão do outro, está na nossa mão esse poder de realizar o sonho. Então, vá anotando essas crenças todas, porque a gente vai trabalhar isso no módulo específico, combinado? Tá, a Casa de Sonhos também tem um centro de voluntariado e certificação. Por quê? Porque a gente quer estimular que as pessoas trabalhem voluntariamente, mas não só voluntariamente. Às vezes você começa a trabalhar voluntariamente até ter mais segurança para ser bem remunerado pelo que você quer fazer, né, para a realização do seu sonho. Então, esse é um passo para você chegar lá na frente. E a gente tem também uma Biblioteca dos Sonhos, que são obras que a gente recomenda. Nós vamos, ao longo do curso, recomendando algumas obras para vocês, tá? É importante para quê? Para que esse empoderamento vá acontecendo e vocês consigam realmente realizar o sonho. O coworking, né, é o trabalho que... A ideia é que cada casa de sonhos, né, que foi instalada tenha um espaço, um escritório, um ambiente de atendimento, onde as pessoas possam trabalhar em colaboração, para que ela não precise alugar uma casa para começar um trabalho novo, a gente possa trabalhar em colaboração. E a fábrica de especialistas
É o espaço que a gente vai apoiar cada um de vocês a gravar vídeos, a escrever livros, né? Para quê? Para vocês levarem para o mundo as ideias de vocês, para levarem para o mundo aquilo que vocês fazem de melhor. Porque às vezes você pensa, mas eu não tenho capacidade, eu não tenho como ensinar para o mundo. Se você sabe 30% a mais do que uma pessoa, você já pode ser colaboração. Então, nesse sentido, é importante que você fale sobre o que você faz de melhor, porque só você faz do seu jeito, né? Só você entrega isso que você faz. Então, é importante que você fale sobre isso, mostre, né, para o mundo o que você faz de melhor, porque é o seu talento, é aquilo que você já trouxe com você e que você vem desenvolvendo e que você entrega para o mundo, tá? E a presenterapia é um espaço para a gente comprar presentinhos, né? E presentear as pessoas, não só com presente material, mas com uma terapia. Então, pílulas de empoderamento, né? Quadros com frases positivas. Então, tudo isso é, na verdade, o que compõe a Casa de Sonhos, tá? E aí, a gente tem aqui um slide que a gente já está falando desde o início, né? Que é essa questão do foco no sonho. Então, veja, o mais importante é a gente imaginar, é a gente se permitir. Então, sempre que eu elevo o meu pensamento, eu sou capaz de imaginar. E aquilo que eu falei lá atrás, tudo que você pode imaginar, você pode realizar. Então, se permita sair um pouco do racional, que é muito estimulado em nós desde que a gente entra na escola, desde que a gente nasce, na verdade, né? Então, se permita sonhar. Lembra da frase do Einstein, gente? A imaginação é mais importante do que o conhecimento, porque o conhecimento é limitado. Então, às vezes, você está buscando solução para um problema, ao invés de você simplesmente começar a estudar sobre ele, primeiro comece a imaginar. Como seria o mundo, né, se esse problema já estivesse solucionado? Imagina primeiro. Aí, então, está imaginando? Agora sente, perceba no seu coração. A gente se esqueceu, né, de sentir, de perceber como é que o nosso corpo reage a essas ideias. Então, aqui, nesse espaço da Casa de Sonhos, a ideia é que você volte a se perceber. Volte a sentir com o corpo inteiro, né? E não só mentalizar e racionalizar, mas a racionalização também é importante, especialmente quando a gente está indo para o lado negativo das emoções. E aí eu vou falar sobre isso no próximo slide. Ok, então para a gente sonhar, a gente vai primeiro imaginar, sentir e perceber com todo o nosso corpo, com todo o nosso ser, né? E não só com essa matéria que está aqui. Aí a gente vai racionalizar, procurar estabelecer o passo a passo para a gente ir cumprindo, para não ficar só no mundo das ideias, porque nós ainda somos muito dependentes, né, da racionalização. Aí a gente escolhe, né, aquilo que a Sandra falou, aquele sonho que faz o olho brilhar, aquele sonho que faz o coração palpitar. E aí, assim, a gente começa a entrar em ação para realizar esse sonho, tá? E aqui eu trouxe para vocês algo que é muito, 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 muito importante, que é o controle das emoções para a gente realizar o sonho. Opa, deixa eu voltar aqui. Porque olha só, gente, essa escala Hawkins da consciência é um trabalho fantástico do David Hawkins. Ele fez uma pesquisa para medir a frequência das emoções. E olha só que interessante. Vergonha, frequência 20 Hz. Perceba no seu corpo aí, quais são as 3 emoções que você mais sente ao longo do seu dia? Fala pra gente aí. Pode colocar no chat ou abre o microfone e fala rapidinho. Quais são as 3 emoções que você mais sente ao longo do seu dia? Um de cada vez, gente. Culpa, vergonha,
Culpa, vergonha e tristeza. E aí? Anotaram aí? Quais são as três que Vergonha. vocês mais sentem? Pois é, isso é muito importante. Por quê? Porque é essa emoção que você está sentindo que vai mostrar se você está em expansão da consciência ou em contração de consciência. E a sua emoção, ela é um termômetro, né? E ela tem uma frequência. Então, ela também conversa na forma de ondas com o universo. E olha só, gente, quando você está sentindo vergonha de alguma coisa, o que você pode fazer para transformar essa vergonha numa outra emoção? O simples fato de você racionalizar o sentimento de vergonha ou de culpa já aumenta a sua vibração para 400. Percebe? E 400 está bem pertinho do amor aqui. Então, é aquilo que a Sandra falou. Se faça perguntas o tempo todo. Percebeu que está com uma emoção negativa? Se pergunte, o que essa emoção está me ensinando? Por que eu estou sentindo isso agora? Né? O que eu aprendo com isso? E depois que você aprendeu, abre a porta e deixa a emoção passar, porque tem outra esperando para entrar, que pode ser uma emoção muito mais positiva. Fala, Sandra. Só tira o slide um pouquinho. Tá. A gente aprendeu na vida da gente, e isso é reforçado na nossa educação, foi reforçado nas religiões, que a gente tem que se julgar. E daí, quando a gente se julga, a gente sente vergonha, a gente sente culpa, porque a gente está se julgando. E essa é a pior meleca que a gente pode fazer com a gente. Com a gente, com o mundo, com Deus, é a gente se julgar. É a gente se julgar, a gente julgar a vida que a gente teve, a gente julgar os pais da gente, julgar... Enfim, eu sei que eu acredito que nenhum de nós tenha tido assim as maiores maravilhas do mundo de ancestrais e tal, ou pelo menos não aquilo que nós desejaríamos ter. Mas a gente teve aquilo que a gente precisava ter. A meleca é que a gente olha para aquela dor ainda da gente, e a gente fica lá olhando para aquela dor, olhando para ela, para aquilo que nos feriu, e a gente não olha para onde essa dor nos aponta. E quando a gente nasce, vamos pensar assim, para a gente entender bem isso que a Lili está falando. A gente nasce com uma coisinha dentro da gente que a gente chama de um vilãozinho, que eu chamo de vilãozinho, que é o vitimento. Ele é o fruto do julgamento com a vitimização. Ele está ali. A gente se julga, a gente dá energia para ele. A gente se culpa, a gente dá energia para ele. A gente maldiz a vida da gente, a gente dá energia para ele. E aqui a gente não cria. E a gente não cria por quê? A frequência de baixa vibração. A gente não consegue energia para sobrecriar a isso, para poder fazer. Ah, tá, mas então eu por exemplo, vou ver um defeito meu e eu não vou olhar para ele. Você vai olhar para ele como uma vulnerabilidade sua, como um desafio, que você pode escolher ou não abraçá-lo para dar um passo adiante. Se você escolher para dar um passo adiante, ele deixa de ser um problema para você. E se você escolher que você não vai fazer nada também, ele também vai deixar de ser um problema para você, porque aí vai ser obrigação sua não ter isso como problema. Você está escolhendo não olhar para isso, então não fique triste com isso. Não fique triste, não se culpe, não se chateie. Abrace uma outra coisa que está te levando a fazer isso.
E aí, quando eu olho e falo assim, isso aqui é um desafio para mim. Cara, eu preciso, talvez, aprender a calar mais. Sei lá, uma questão, uma coisa. Preciso ouvir mais do que falar. Nossa, mas naquela hora eu tinha que ter ficado calada. Gente, para que eu fui falar? Olha que coisa. Se eu fico falando isso, eu venho para cá. E aí, o que vai acontecer? Uma próxima vez eu vou entrar muda e sair calada. E aí eu não estou sendo eu, e eu não estou contribuindo. Estou falando em qualquer situação, tá? Um exemplo. Quando eu olho e falo assim, tá, então eu poderia ter contado até 5, aí eu já venho para a consciência, para essa racionalização que a Lili está dizendo. Porque esse daqui é meio reptiliano, gente. Ele também é meio reptiliano, porque ele não quer que você sofra. Entre aspas, né? Ele não quer que você se arrisque. Ele não quer que você saia da sua zona de conforto, que aí você vai estar dando energia para ele o tempo inteiro. E quanto mais a gente faz brilhar esse diamante azulzinho da gente, quanto mais a gente tem consciência dessas coisas, quanto mais a gente se autorresponsabiliza, que é diferente de se culpar, mais a gente consegue essa frequência mais elevada, sentimentos mais positivos, emoções mais positivas. E veja bem, isso que a Lili está falando de emoção negativa ou positiva é simplesmente no sentido de valência de bem-estar. É aquilo que promove bem-estar na gente, ou não. Porque todas as emoções elas têm um sentido, todas as emoções têm um propósito. A raiva tem um propósito, o medo tem um propósito. O que não dá é para a gente se perder nisso, né, Lili? Exato. Não dá é para a gente se perder e a gente ser isso, né? Deu para entender um tiquinho, assim? Que é a gente? Isso não toma a gente, não é... Emoção não é uma entidade, não é uma coisa que vem e que toma a gente. Não é, não é, não é. A gente, ao longo dos encontros da gente, a gente também vai aprender a fazer pergunta para a gente entender mais o que está acontecendo com a gente. Então, é algo que passa. E eu escolho, a gente pode escolher ter emoções que trazem mais bem-estar do que mal-estar. Aí eu não vou ruminar, eu não vou maldizer. Faz sentido, gente? Isso que eu estou falando? E é muito interessante, né? Quando a gente se coloca no papel de nos observar, de observar o que a gente está sentindo, por que a gente, né? E quando a gente entra no papel de observador, fica muito mais fácil a gente avaliar a emoção. E às vezes a emoção que a gente está sentindo nem é nossa. Você só entrou naquela onda, daquele padrão vibratório. Então, perceba, tem algum motivo para eu estar sentindo isso? Se não tem, deixa passar, vai fazer alguma outra coisa que te faz feliz, para você entrar naquele padrão de alegria, de amor, né? E é muito interessante, gente. Vamos só voltar aqui, então, para mostrar para vocês o segundo slide. Oi, Sandra, fala. Isso que a Lili está falando Gente, a gente capta mais o inconsciente do mundo do que a gente imagina. Então, às vezes, se você começa a sentir alguma coisa que você não estava sentindo antes, a gente pode perguntar a quem pertence isso. Uhum. E devolver ao remetente com consciência anexada. Se você sentir que não é seu, se você perceber que não é seu. Muito interessante. E olha só, que esse outro slide aqui da pesquisa que ele fez, eu achei fantástico quando ele coloca... Ué, por que ele não quer passar? Agora foi. Olha só. Ele coloca o seguinte, 15%, né? Só 15% de toda a população do mundo está acima do nível crítico de 200 de consciência. O que é o nível 200 de consciência?
coragem. O fato de vocês estarem aqui com a gente, fazendo a segunda jornada, já coloca vocês nesse padrão vibratório de coragem, porque vocês estão se encorajando para realizar o sonho de vocês. Percebe? Então, olha só, vocês fazem parte dos 15% de toda a população mundial. Mas vocês podem estar muito além disso, né? E o simples fato desses 15% estarem com 200 de frequência, ele contrabalanceia a negatividade do restante, dos 85% da população mundial que está abaixo desse nível. Então, o simples fato de você estar, por exemplo, no padrão vibratório de alegria, olha só, contrabalanceia a negatividade de 750 mil pessoas. Só de você saber o poder que você tem de controlar a sua emoção, de escolher a emoção que você quer sentir, já vai, então, afetar o nosso planeta. Então, é isso que nós queremos convidar vocês a fazerem, né? Então, quando alguém resolve ser Buda, por exemplo, né, um iluminado, e está lá sozinho no meio, dentro de uma caverna, o simples fato dele estar lá sem estar em contato com ninguém já colabora para poder contrabalancear a frequência do mundo. Então, lembrem-se que não é necessário que você fique na vergonha, na culpa, na apatia, na tristeza, no medo. Só aprenda com essas emoções, mas escolha aquela que te faz melhor. Aquela que faz você se sentir mais alegre, mais leve, mais feliz. Para mim, a vibração melhor de todas aqui é a da alegria, a frequência, que é acima do amor, que para mim foi uma surpresa, né? A alegria estar acima da frequência do amor. Dizem que é por meio dessa frequência de alegria que Deus se expressa nas nossas vidas. Então, sejamos alegres. Então, vamos dançar, vamos cantar, vamos fazer coisas que nos alegram, porque isso já eleva, né, o nosso padrão vibratório e a gente já consegue fazer do mundo um lugar melhor só por isso, só de escolher permanecer na alegria. Faz sentido isso para vocês? Legal. Ok. Então, só para a gente encerrar aqui, então, e passando já para os finalmente, eu vou deixar uma frasezinha para vocês. Para manter o foco na realização do sonho, é necessário desapegar-se, evitar as infinitas distrações e concentrar-se naquilo que verdadeiramente importa. E quando eu digo desapegar, gente, eu não estou falando só de coisa material, eu estou falando daquelas coisas que estão realmente desviando você do seu caminho. Aquelas coisas que você se acostumou, que você se habituou a fazer no seu dia a dia e que, na verdade, não te levam para a realização do sonho. Então, é importante que você também faça uma lista e identifique aquelas coisas que estão te impedindo de realizar o seu sonho, para começar a se desapegar delas. Porque uma vez que você tem consciência disso, vai ficar mais fácil trabalhar essas questões para você se libertar e seguir em frente, né? Porque as amarras são muitas. Nós precisamos realmente ter consciência delas para a gente poder se libertar e seguir em frente para realizar o sonho. E aí eu queria ouvir vocês, então, um pouquinho agora, né? Com isso que nós estamos falando, com base nisso que nós estamos falando, o que vocês acham que vocês podem fazer, né? Uma ação que vocês podem fazer a partir de hoje, que pode mudar a sua vida, para que você possa dar o próximo passo para realizar o seu sonho. Uma ação. Quem não tiver funcionando o microfone, é só colocar no chat para a gente. Então, conta para a gente qual é a próxima ação que você vai fazer, que vai te aproximar da realização do seu sonho. No meu caso, eu penso que ter um pouco mais de constância e determinação, porque o meu sonho eu sigo, apesar de fazer todos os dias, buscar isso diariamente, ainda assim
talvez não constância, né? Porque eu faço diariamente, mas não com a energia necessária para que as coisas aconteçam. Perfeito, entendi. Mais rápido, um pouco mais rápido. Legal, Paty. Você Acredito tem isso que anotado em algum lugar para você estar sempre se lembrando? Coloca no post-it, coloca um alarme no celular, porque a gente precisa ser lembrado, né? Isso. Legal, obrigada, Paty. Quem mais, gente? Parar de me sabotar. A Ângela colocou aqui. Ok, Ângela, mas veja, para você parar de se sabotar, você precisa ter algo concreto, para você perceber que está se sabotando. Não é? Ok. Quem mais? Mais frequente comigo é deixar as coisas para depois. A procrastinação, Betina. Betina, eu tenho uma solução para você, que eu aprendi com o Roberto Chiniachik. Diga, E é engraçado, mas é bom que você faça no banheiro, tá? Com a porta fechada de preferência. Ele fala o seguinte: quando você tem alguma coisa que você está procrastinando para fazer, que você está enrolando e não consegue ir em frente, você vai ficar na frente do espelho, vai olhar para você no olho, tá? E você vai levantar o braço bem lá em cima e vai dizer: agora! Entendeu? Essa eu nunca tentei, não. Funciona, Betina. Eu tentei algumas vezes e funcionou para mim. Então, assim, é claro que é importante que a gente tenha consciência, né? É importante que a gente realmente foque no sonho, mas tem hora que a gente precisa dar um comando, sabe? Um comando mais forte para a nossa mente, porque a nossa mente vai nos sabotando e nos enrolando para que a gente não siga em frente. Isso tem funcionado para algumas questões. Fala, Sandra. No meu caso aí é que eu tenho deixado um monte de coisinha para trás e ficou como se fossem entulhos que eu tenho que sair tirando do meio do caminho, sabe? Entendi. Aí virou uma dificuldade. Agora, quando eu vou agora, eu saio tropeçando nas coisas no meio do caminho. Mas fala, Sandra. Tem uma coisa também, viu, Patrícia, que é a intenção daquilo que eu quero. Que intenção eu tenho nisso que eu estou escolhendo? Às vezes facilita quando a gente tem muito clara a intenção, sabe? E quando a gente tem uns entulhinhos aí, Betina, como você está falando, quem de nós não os tem, né? Tem muito a ver também com porque aquilo é chato fazer. Faz sentido? Não estou afim de olhar para isso, eu não estou afim de fazer isso, eu não estou... E aí a gente vai deixando para lá. Faz sentido isso? Mais ou menos. Eu tenho vários cadernos escritos e recomeçados de lista de prioridades. Em algum momento da minha vida, somente depois do divórcio, eu creio, eu não consigo dar fim às listas. Eu sei que eu tenho que fazer, eu sei qual é o método, é fazer a lista, acordar cedo, na noite anterior você organiza, e no dia seguinte você vai seguindo. No primeiro dia é uma beleza, no segundo dia eu olho para aquela lista que já não funciona mais, porque já aparecem outras incumbências no meio do caminho, que não se referem a mim exatamente. Mas você sabe também por quê, Betina? Porque a gente coloca a lista com muita coisa. E o nosso cérebro... no meio do caminho. A gente não consegue, por quê? Porque a gente já está acreditando que a gente não dá conta. Já começa aí, já cria objeção daí, né? Eu não vou dar conta, eu não vou fazer... E a gente tem uma coisa chamada profecia autorrealizadora, que quando a gente coloca aquilo na cabeça... Está entrando na sala. Que quando a gente coloca isso, é uma crença que a gente tem, e não vai dar conta de fazer. No meu caso, eu não sei se é crença, não. Depois que eu vi os vídeos sobre o TDAH, que eu entendi, eu me identifiquei muito.
Qualquer coisa que eu vou fazer, ela é muito cansativa, porque eu tenho que começar e recomeçar muitas vezes. Então, às vezes, eu deixo de fazer justamente pelo cansativo que aquilo é. E, às vezes, ela não chega no final. Porque, por conta do TDAH, eu esqueço de algum detalhe no meio do caminho, eu acho que são os outros que estão sacaneando comigo, ou, sei lá, vão aparecendo mil coisas. E foi assim, quando eu comecei a pesquisar sobre o déficit de atenção e a hiperatividade, eu me identifiquei muito, muito, muito com isso. É possível. Essa dor do hiperativo é uma coisa que eu sinto, de você não conseguir fazer uma coisa com facilidade. Eu tenho que gostar muito daquilo, eu tenho que amar aquilo demais. Por exemplo, um livro para ler. O assunto tem que ser muito interessante para mim, para eu pegar aquele livro e ler de uma leitura só. Né? Quando o livro é uma obrigação, ele fica muito cansativo. Eu tenho que ler a mesma página 2, 3 vezes. Então, é uma coisa que não é... Para mim, isso é físico. É físico, é orgânico. E aí, tudo bem, ok. Vamos lá, eu tenho TDAH, eu estou com TDAH, o que eu vou fazer em relação a isso? O TDAH você não tem, você é. Eu fiz todos os exames neurológicos, psiquiátricos. E aí, o que você está fazendo em relação a isso? Eu estou indo atrás, tomei consciência de que eu tenho, que isso é um fato, que eu tenho que realmente que me esforçar para fazer as coisas, terminar aquilo, já é um passo, né? Eu saber que aquilo é uma realidade. Sim. E reservar, e deixar uma reservinha de energia, de ânimo, um potinho do lado para poder ir fazer aquilo. Só que por conta disso eu tenho evitado até fazer coisas mais ousadas, porque eu sei que o cansaço é grande. Isso já deu hérnia de disco, dores na lombar, dores na cervical, estou enfrentando menopausa, né? Também ainda tem essa questão hormonal no meio do caminho. Então, hoje, além de tudo, eu já fiz muita coisa legal, já fiz muita coisa bacana, né? Foi o que eu coloquei nos sonhos. No meio do caminho, que eu consigo fazer alguma coisa, isso incomoda muita gente e acabo tomando somente família, né? Os que vocês falaram aí, os destruidores de sonho, né? Para com isso, se não dá dinheiro, para com isso, vai seguir outro caminho, para com isso, vai fazer concurso, né? Eu vi muito arte não dá dinheiro, escutei muito isso na infância e na juventude. A única vez que deu certo foi quando eu me calei, comecei a fazer coisa com boca calada, né? Aí funciona, só que a solidão também é grande nesse momento, porque o meu ímpeto, pelo menos, é de dividir. Eu gosto de estar em equipe, estar participando, imaginava que a família fosse ficar feliz comigo, que meus amigos fossem ficar felizes com aquele sucesso. Mas parece que é o contrário, né? É despeito, é inveja, é bullying. Isso tudo eu já passei. Se eu faço uma exposição e aquela exposição é um sucesso, eu apareço numa revista, até o meu ex-marido virou ex por causa disso. Eu não tinha nenhum apoio, nenhum impulso, nenhum vamos lá, você consegue. Eu consegui uma exposição importante, eu consegui ser selecionada na Secretaria de Cultura em São Paulo, fiz uma exposição lá, e o que eu tive dele foi justamente raiva, porque eu tive um destaque. Né? Enquanto ele estava realmente no momento difícil dele, mas ele não soube separar a minha felicidade naquele momento, que podia ser uma felicidade para o casal. E a família é a mesma coisa. Eu escutei dos meus pais, larga de fazer isso e vai fazer outra coisa, porque isso não dá dinheiro. Um outro namorado que eu tive, eu mal tinha me formado, a minha formatura já não era suficiente, eu tinha que fazer um mestrado. E assim foi indo, né? E tem sido assim, é isso que eu quero quebrar, isso não é nem crença, isso é uma realidade que eu vivi. Não, mas veja só, Bettina, a crença, ela é formada também de experiências da vida da gente, né? Isso aí, com certeza. Agora, essa realidade, a questão é, o que isso aponta sobre mim?
Apesar de tudo isso, eu estou aqui. Apesar de tudo isso, eu continuo pintando. Apesar de tudo, eu estou aqui. O que isso fala de você? Fala que você aceitou o que eles disseram? Não, eu estou aqui lutando, eu estou aqui de pé e insistindo, porque eu sei Tá que aí de esse é o pé meu caminho. forte. Eu tenho essa consciência que esse é o meu caminho. Isso. E às vezes as amizades é que precisam mudar. Muitas vezes quando a gente muda, o entorno muda. Se o Mas você entorno muda pai e muda, mãe? não é que a gente mude pai e mãe, mas a gente passa a não esperar deles algo que a gente está esperando, que eles não dão porque eles não têm para dar. Muitas vezes eles não dão uma compreensão que a gente gostaria que eles tivessem, não dão. Ih, já E fiz tudo muita bem, constelação familiar, isso aí. É isso que eu não estou dizendo. entendi. Já fiz muita constelação familiar também, que me trouxe essa consciência também. Consciência que eu falei, consciência tem bastante. Só que eu até brinco, né? Que a consciência está aqui. Quando ela, para chegar no braço, ela tem que passar pelo coração, né? Quando ela vai chegar na execução, chega no coração, na emoção, tudo se embaralha. Então, Inclusive, deixa os exames do hiperativo deu isso. Você tem um QI alto, mas a sua emoção atrapalha a execução do que você faz. Chegar no acabo do que você fazer. Então, deixa eu te dar uma pergunta para você ficar nela também. Que perguntas eu ainda não estou fazendo que me mantém nesse espaço? Barras de Axis, também já conheci. Tudo bem que você... não é barra de Axis, não é constelação, não é isso. São perguntas, nesse momento, trazidas para você e para a sua alma. Que perguntas ainda não fiz? Que perguntas eu ainda não fiz que me mantém nesse espaço? Que, se eu fizer, me movimentará nesse espaço. Vou repetir mais vezes. Né? Por isso eu te falei da questão do espaço da consciência, né? Desse espaço da consciência. É claro que a gente já fez muitas coisas. Agora, muito provavelmente, quem você é hoje não é a mesma que você era ontem, não é a mesma que você era um ano atrás, né? Não era a mesma. Então, o que chega até você, chega para uma Betina nova, num momento diferente, num espaço diferente. Porque, às vezes, também o nosso apego eu já fiz tudo, eu já conheci tudo e continuo na mesma, impede a gente de se transformar. E isso, muitas vezes, é inconsciente. Muitas vezes, até por lealdade a sei lá o quê, mas muitas vezes é inconsciente. Né? Então, fique nessa pergunta. Fique nessa pergunta. Se você fala barras de Axis, repita o mantra. Repita o mantra. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Olha, eu sempre conto uma história. Tem um tempinho, né? Pode falar, né? Pode, né? Vamos encerrando, pode falar e a gente encerra. Eu lembro que, há muitos anos atrás, eu era funcionária pública e saí daqui de Brasília e fui morar no Rio. Vivia, assim, um ostracismo naquela época. Então, aí eu fui fazer o curso do Silva Mind Control, que era o poder da mente. Eu sempre conto essa história porque, para mim, foi muito significativa. E aí, imagina, aqui em Brasília eu andava de carro oficial, só não andava de carro oficial, porque eu era muito pedante, muito arrogante, para aceitar ficar dividindo carro com mais 4 ou 5 pessoas. E é de verdade.
E por trás de uma coisa, não, eu sou tão legal. Não, era arrogante mesmo. Então, eu ia no meu carro, mas eu sempre trabalhei de meia fina, salto alto, não sei o quê, toda produzida. Fui morar no Rio de Janeiro, era andar de ônibus, né? E fui trabalhar na Praça 15 de Novembro, em cima do entreposto de pé. Toda vez que eu descia do ônibus, eu metia o meu pé numa poça d'água e aquela água cheia de água de peixe respingava na minha roupa. Bem, era muita raiva que eu tinha naquele momento. Era muita raiva. Aí, no curso do Silva Mais e Contra, eles disseram que a gente tinha que agradecer. Agradecer tudo. Eu falei, tudo? É. Aí eu comecei, obrigada, meu Deus, obrigada por essa água fedida, peixe. Sinal que naquele oceano tem muito peixe, ninguém vai morrer de fome tão cedo. Sinceramente, foram esses os meus agradecimentos, dessa forma, de boca fechada, cerrada. Até porque não era só essa questão que eu estava vivendo lá, estava vivendo outras questões. E a partir daí, tudo foi melhorando. Um belo dia, eu me peguei não mais pisando nas poças d'água, as coisas dentro do trabalho também foram melhorando, e esse agradecimento deixou de ser falso, e ele passou a ser corriqueiro, né? Passou a ser de verdade, e até com um olhar mais assim, agradecendo as coisas ordinárias da vida, né? E hoje a gente sabe que quando a gente começa a agradecer as ordinárias, para que o extraordinário aconteça, né? A Betina ainda está aí? Tá sim. Tô Eu aqui. também tenho TDAH, sabe, Betina? Eu também tenho esse negócio. E eu entendo super quando você fala, que a gente é super estimulada com aquilo que... Até porque o nosso cérebro, para funcionar legal, precisa estar com tesão naquilo que está lendo, com tesão naquilo que está fazendo. Então, mais do que nunca, a gente precisa saber qual que é o sonho da gente para ir com tesão para aquilo lá, com vontade para aquilo lá, com alma para aquilo ali, com paixão, né? E o resto a gente vai vendo como vai fazendo, vai encaixando, porque, de uma certa forma também, isso que a gente faz com tanta vontade, reenergiza a gente, dá um plus de energia para a gente dar conta de fazer as outras coisas que não deixam a gente nesse 100. Mas vai para os 80, uns 70. Então, quando você fala das questões do TDAH, eu super entendo. Super entendo. Ok. Bom, o fato, gente, é que todos nós somos diferentes e todos nós temos as nossas questões que nós precisamos lidar com elas, não é? E tudo que nos acontece tem um propósito, né? O propósito é o que a gente tem de aperfeiçoamento. Então, é a gente se lembrar, é agradecer por tudo que nos acontece, como a Sandra falou, e perceber, tá, o que que eu aprendo com isso? Porque é um ciclo também. Quando a gente aprende com aquilo, geralmente aquilo não volta mais. A gente já passa para um próximo nível. Então, é importante que a gente aceite, porque a realidade é o que é, né? E tome essa consciência para a gente seguir em frente. Mas não fique se apegando a essas questões que nos acontecem, tá? É fácil? Nem sempre a nossa vida é fácil, mas ela pode ser mais leve. Vai depender muito mais da gente do que do outro, tá? Então, só para a gente encerrar aqui, queria mais uma vez agradecer a cada um de vocês pela presença, né? Dizer que nós estamos muito felizes com a chegada de vocês. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Isso. E dizer para vocês que a gente pode sim ter uma vida mais leve, mais alegre, mais feliz, mas para isso é importante que a gente foque no sonho, que a gente foque no positivo, que a gente sempre encontre algo nas situações que nos acontecem para a gente aprender ou para a gente agradecer ou para a gente se alegrar. Sempre vai ter um lado bom e um lado que não é tão bom, porque
Mas quando a gente não julga, fica mais fácil, fica mais leve a nossa vida, tá bom? Então é isso, estaremos juntos então nessas três próximos meses aí. Lembrando que a cada segunda-feira a gente está liberando conteúdo lá na plataforma do Hotmart para vocês, né? Vocês podem colocar os comentários, vocês podem colocar no grupo também, não é? Mas o mais importante é que vocês foquem a energia de vocês na realização do sonho e no positivo. Tá bom, queridos? Uma ótima semana para todos vocês. Gratidão. Gratidão, gente, gratidão pela vulnerabilidade de vocês, pela contribuição, pela confiança em se colocarem aqui, viu? Gratidão de coração. E a gente continua se falando lá no grupo, aquele é um espaço nosso, tá bom? Tirou foto, Lili, da gente? Não tirei foto, até porque eu estou compartilhando os slides, né? Deixa eu tirar aqui. Isso, peraí, vamos lá então. Podemos? Todo mundo preparado para a foto? Sim. Um minutinho. Vamos lá. Aí. Só mais uma. A Ângela, agora sim, apareceu. Abaixa um pouquinho, Ângela, a câmera. Aí, perfeito. Pronto. Beijo, queridas. Gratidão, viu? Durmam com Deus. Beijo, meninas. Tchau, Obrigada, tchau. viu? Com Deus também. Tchau. Tchau, boa noite a todos.